Sobre a questão de ferramentas para Linux ou ferramentas para Windows, tá? É óbvio que seria muito bom, se você pretende seguir carreira na área de segurança da informação, seria muito bom que você aprendesse Linux. Por quê? O Linux, ele já nasceu em um conceito, né, de um ambiente de hacker, né? Por quê? A cultura hacker é aquela cultura que luta contra padrões, que luta contra, vamos dizer assim, não é sempre os revoltados, mas são pessoas que fogem do status quo, certo? Então, este ambiente é que criou o sistema operacional Linux, também em resposta à opressão que os fabricantes de sistemas operacionais da época faziam contra os usuários de computadores. Por quê? Se você não comprasse o seu sistema operacional, eles entravam com um processo contra você, para você pagar multas, pagar, vamos dizer assim, recompensas ali, que em determinados casos ah, eram muito pesadas. Então, o Linux ele nasceu como uma resposta aos fabricantes de sistemas operacionais de Unix, aos fabricantes como a Microsoft, que fabrica até hoje o Windows, ou mesmo a Apple com seu macOS, ele surgiu como uma resposta a essa turma. E estes sistemas operacionais, como eles foram desenvolvidos por programadores, por desenvolvedores, eles têm muita facilidade de desenvolvimento de aplicações. É muito fácil dentro do Linux você codificar, é muito fácil você criar scripts, tem ferramentas, tem linhas de comando ali que facilitam isso para você. E é por isso que a maioria das ferramentas hackers, elas são, em modo geral, elas são baseadas em Linux. Mas, com o passar do tempo, e muitos profissionais também utilizando sistemas operacionais como o próprio Windows para o trabalho de segurança da informação, muitos desses programadores portaram o código que só rodava em Linux para rodar também em Windows. E isso para nós é bom. Se você fosse olhar há 5, 8 anos atrás, a maioria desses softwares de segurança não rodavam em sistema operacional Windows. A vantagem de hoje eles trabalharem e portarem para Windows é que você não tem a necessidade constante de utilizar o Linux como sistema operacional. Então tem gente que vai defender, tem gente que vai falar mal, né? Não, imagina, hacker que é hacker tem que usar Linux, profissional de segurança que é profissional de segurança tem que ter Linux. E não é bem assim, tá? Porque se você for trabalhar em uma empresa, a empresa ela exige que você tenha um sistema operacional que eles possam controlar. E você, quando for aplicar esses controles de segurança, você vai ver que é muito mais fácil você controlar uma máquina Windows do que você controlar uma máquina Linux. É muito mais complicado e existem diversas distribuições de Linux e tal. Então é por isso que as empresas adotam Windows e até o macOS como sistemas operacionais padrões para a empresa. E, por exemplo, na época que eu trabalhei na IBM, eu tinha liberdade de usar Linux na minha máquina, mas tinha que ser uma versão exclusiva deles, uma distribuição interna do Linux, e era muito ruim aquela distribuição, eu voltei a usar o Windows, né? Só que, por exemplo, lá eles não permitiam que a gente rodasse o Kali Linux, mesmo que fosse uma máquina virtual, mesmo que fosse um VirtualBox. Eu tinha, por exemplo, licenciamento do VMware. Eu poderia instalar o Kali Linux no VMware, mas toda vez que eu instalava, a área de segurança detectava que eu estava com o Kali Linux instalado, e mesmo eu trabalhando na área de segurança da informação, né, no IBM Security, eu não poderia utilizar essa distribuição de Linux, mesmo que fosse uma máquina virtual. Havia uma política interna que não permitia. Então, a única saída nesses casos
seria você ter ferramentas que também rodassem em Windows. E aí por isso que eu falo, se a gente pegar alguns anos atrás, essa lista aqui ela seria bem menor, porque não havia portabilidade destes softwares, eles só rodavam realmente em Linux, tá? Então, bem-vindo ao mundo moderno, que nós temos aí a maioria desses softwares também rodando em Windows. Então vamos lá para a nossa lista dos 5 aplicativos de segurança da informação. Espere para o último vai ser sempre o melhor, a gente sempre deixa o melhor para o final, né? E não está em nenhuma ordem aqui de melhor ou pior, eles são ferramentas que são bastante utilizadas, mesmo em Linux, e por isso que eu falo que com esses 5 aqui, já dá para você fazer bastante coisa nos seus labs, nos seus laboratórios, dá para você aprender a trabalhar e conhecer a área de segurança da informação muito bem. Alguns deles são um pouquinho pesados, então se você não tiver uma máquina que seja muito potente, que tenha bastante memória, tudo, tome um certo cuidado, dê uma olhada antes nas especificações para ver se não vai ser nada que vá prejudicar a sua máquina, tá? Também lembrando um outro ponto aqui, eu fiz o download dessas ferramentas, eu instalei na minha máquina para fazer o teste, obviamente, né, mesmo as ferramentas que eu não utilizo, e uma delas, que é a última, o meu antivírus, ele alertou dizendo que estava contaminado, é um software contaminado. Na verdade, o que eu fui buscar, né, e justamente porque em Linux, normalmente você não tem uma ferramenta de antivírus. Mas aqui no Windows, eu tenho ferramenta antivírus, e pode ser que a sua ferramenta de antivírus ela avise que um desses softwares aqui vai estar contaminado. É porque realmente ele tem uma engine dentro dele, que você pode até construir um vírus, e é por isso que ele alerta sobre essa questão. Mas se você souber como configurar o seu sistema, o seu antivírus, para ele ignorar certos avisos, ignorar certos executáveis, você vai conseguir trabalhar com ele tranquilamente. E assim, eu não posso afirmar que não vai estar contaminado, você deve tomar suas precauções, mas de maneira geral ele vai dar esses alertas, então não tenha muito medo, vá com cuidado, mas já fique sabendo que um desses softwares aqui, ele pode ser notificado como um vírus dentro do seu sistema operacional. Então, tome suas precauções e avalie de acordo com a sua coragem aí também.